Passamos a palavra, agradeço, doutor Francisco, passamos a palavra ao autor, deputado Reginaldo Lopes. Obrigado, presidente, relator, amigo Paula Aze, Neto, Francisco, alegria poder recebê-los, deputado Alencar, deputada Érica, deputado Patrus Ananias. Quero ser bem breve. Estamos na fase da admissibilidade, mas a CCJ ela acerta em debater também, além da admissibilidade, os impactos positivos, negativos, né? Um pouco do mérito que acumula-se para o debate na comissão especial. Primeiro, sobre o mérito, na minha opinião, convergem as opiniões das centrais. Isso é muito importante. Converge com qual opinião? Com a opinião também dos autores das proposições, seja com o senador Paulo Paim, seja com a deputada Daiane, que tem um PL, tanto com a minha opinião quanto a opinião da deputada Érica Hilton. E que converge também com a opinião do governo, né? O governo do presidente Lula. Nós fizemos uma ampla reunião de debate no Palácio do Planalto, ainda no mês de dezembro, e a gente tirou uma opinião mais unificada sobre esse tema, justamente para nivelar e também orientar os impactos positivos e negativos em relação a esta temática. E a nossa posição é a mesma posição das centrais, ou seja, o Brasil está preparado, a economia brasileira está madura, todos os setores econômicos têm as condições objetivas para a redução imediata de 44 horas para 40 horas. Um avanço era o projeto de minha autoria para 36, fica para a próxima legislatura, né? Fica para a próxima década, vamos dizer assim. Apesar que tem várias outras experiências no Brasil, né, de 36, de 24. O Brasil tem vários modelos, na verdade, de jornada de trabalho, né? E também de escala. O Brasil não tem apenas a escala 6x1. O Brasil tem escala de 2,2,25 dias de descanso durante a semana, que eu acho que nós temos que autorizar essa escala, que é 12/36, né, que é a escala da saúde. Todo o setor da saúde trabalha na escala 12/36. Por que eu estou citando essa escala do trabalho da saúde? Mas tem dos médicos 12/60, tem algumas experiências de 24/72 horas, então nós temos experiência. Eu acredito que o que ganhou mesmo a opinião da sociedade, e que tem apoio de mais de 80% do povo brasileiro, é a necessidade, para além da redução da jornada de trabalho semanais de 44 para 40, é sim o fim da escala 6x1. Tanto que é o fim da escala 6x1. Como que nós vamos tratar no mérito, como nós vamos colocar no texto constitucional, é o fim da escala 6x1, não pode ter escala 6x1? Ou nós vamos dizer que a escala máxima é 5x2. E combina todas as outras escalas, inclusive permitindo bancos de horas extras para compor, porque mesmo 12/36, depende da semana, a pessoa vai ter que trabalhar, quando acumula em 4 semanas, ele tem 3 dias de descanso, mas algumas semanas ele pode trabalhar um pouco mais de 40 horas. Então, esse é o arranjo que nós vamos ter que construir, na minha opinião. Esse é um arranjo que tem aceito na sociedade brasileira, que a juventude, os trabalhadores seletistas desejam, na verdade, essa escala, esse fim dessa escala. Então, acho que a grande vitória desse debate, para além da redução para 40 horas, que é quase uma realidade, nós não estamos tratando nada aqui de exceção, nós estamos tratando aqui de quase uma regra. É o ganho de mais um dia de descanso para o trabalhador brasileiro. Então nós temos que aprofundar um pouco. Eu sei que mais um dia de descanso tem mais resistência na sociedade para alguns setores econômicos. Então nós temos que continuar debatendo esse tema, formar essa opinião, porque, de fato, a expectativa de 80% da população brasileira é em torno do fim da escala 6x1. Então, isso quero aqui dizer que é possível a gente avançar e, na minha opinião,
a gente deveria consolidar o fim da escala 6 por 1 de forma constitucional, né, no texto da Carta Magna. Obrigado, presidente. Agradeço ao deputado Reginaldo. Convido o deputado Alencar Santana a fazer uso da palavra. Obrigado, presidente. Cumprimentá-lo. Deputado Leor, deputado relator, deputado Paulo Aze. Cumprimentar aqui o Neto, pegado aqui o Canindé também. Aqui. Parabenizá-los, porque as centrais, que já têm essa luta há muito tempo, continue firme e forte aí no sentido de garantir mais direito, mais qualidade de vida ao trabalhador brasileiro, né? E aí cumprimentar, agradecer a deputada Érica por ter feito a permuta comigo, mas cumprimentar aqui um dos autores da proposta, da PEC, uma primeira, deputado Reginaldo Lopes, aqui também, que participando do debate. Às vezes você escuta alguns setores econômicos, deputado relator, deputado Paulo, está faltando mão de obra, não estou conseguindo contratar, o trabalhador não quer vir, né? Em diversos setores. Ora, se o setor econômico não entender o que está acontecendo, a falta de mão de obra será ainda maior. Porque o trabalhador, ele está tendo outras opções no mundo atual, que não trabalho registrado, que não trabalho seletista. Ora, se a gente continuar retirando direitos dele, por que ele vai querer ser seletista? Já foi feito lá atrás a reforma trabalhista, retirou direito dele. Foi feito lá atrás a reforma previdenciária, penalizou o trabalhador brasileiro. Teve um achatamento no período anterior do ponto de vista salarial e econômico, comprometendo a capacidade de compra dele. Tem diversos outros problemas. Ele ganha pouco, trabalha de uma jornada exaustiva. Só que ele vê algumas opções fora, ele fala, eu vou para lá. Aí a gente vê uma candidatura posta esse ano, e o coordenador dessa candidatura, da candidatura do senhor Flávio Bolsonaro, disse o seguinte, nós vamos fazer uma nova reforma trabalhista, nós vamos fazer uma nova reforma previdenciária. Para quê? Para retirar direitos. Ora, isso vai estimular o trabalhador a vir para o trabalho, vamos dizer, formal, numa CLT, ou ficar fora, eventualmente, com alternativas, com possibilidades outras. Logicamente que ele vai preferir a outra opção, se ele conseguir ali se viabilizar. Portanto, debater o fim dessa escala degradante, exploratória, debater a redução de jornada e a gente efetivá-la, é não só garantir mais direito a esse trabalhador, mais qualidade de vida, mais saúde, mas também garantir ao setor econômico que ele vai ter condições, presidente, se puder mais 10 segundos, ter mais condições efetivas de contar com esse trabalhador ao lado dele. Porque se achar esses setores que só explorar vai resolver, desculpa, ele vai continuar sem mão de obra. O trabalhador precisa de mais direito, mais garantia, melhor salário, melhores condições, para que justamente ele tenha mais estímulo a estar trabalhando. Do contrário, ele vai continuar no trabalho informal, buscando suas próprias alternativas. Então, esperamos que os setores econômicos entendam mais do que isso, que esse parlamento assim entenda. Por isso que nós esperamos que o relatório venha com a devida aprovação, com a constitucionalidade que é, para que a gente possa avançar logo, logo para a aprovação final aqui por esse parlamento. Obrigado. Deputada Érica Cocai. Gente, eu penso que tem uma urgência muito grande no país para que nós possamos desconstruir ou acabar com a jornada 6 por 1. Aqui já foi dito, e eu apenas repito, que ela tem um impacto maior nas mulheres. As mulheres, eu não tenho nenhuma dúvida que a jornada é 7 por 0, porque o dia do repouso remunerado é o dia de fazer as tarefas pesadas da casa, que nessa lógica de subalternização e de empurrar as mulheres para os espaços solitários domésticos, se impõe à própria mulher. Mas aqui nós temos um recorde de afastamentos devido a transtornos mentais aqui no Brasil. Nós temos mais de 546 mil afastamentos. Um aumento de 17%, eu me refiro ao ano 2025, com relação ao ano 2024. Isso acarretou para os cofres da Previdência 3,5 bilhões de reais.
3,5 bilhões de reais. Então, nós temos estudos que pontuam que a fadiga da escala 6x1 aumenta em 60% o risco de acidentes de trabalhos graves. Nós estamos falando, portanto, da vida dos trabalhadores e das trabalhadoras. E nós estamos falando de uma conta que vai recair sobre a própria Previdência, e não é verdadeiro que o sofrimento e a jornada escorchante, ela tem como sinônimo a produtividade. Todos os estudos que nós temos nos países em que houve a redução da jornada de trabalho, nós vamos ver que o bem-estar do trabalhador e da trabalhadora, mais tempo para a família, mais tempo para o lazer, mais tempo para circular na cidade, porque nós estamos falando também de tempo para acionar a economia local, que é o trabalhador ter menos tempo de trabalho. E nós estamos vendo que isso faz com que nós tenhamos um aumento de produtividade. A felicidade leva a um aumento de produtividade. Deputado Aze tinha estudos, há algum tempo atrás, que indicavam que quando o Corinthians ganhava o jogo, havia o aumento da produtividade nas fábricas, porque a felicidade levava à produtividade. Então, portanto, na Bahia, o senhor está dizendo quando o Vitória ganha. Então, portanto, você associar a jornada escorchante, a exploração do trabalhador e da trabalhadora ao aumento de produtividade é um profundo equívoco. Porque quanto maior o bem-estar, maior a felicidade, maior a produtividade. Aliás, nós temos estudos que pontuam que no comércio e na indústria nós teremos um custo inferior a 1% com a diminuição da jornada. E um aumento na circulação da cidade e um aumento no bem-estar do próprio trabalhador e na própria produtividade. Então, portanto, o que nós estamos dizendo aqui é que é urgente que o país e que esta casa escute as vozes que vêm da rua. Nós temos um percentual imenso de trabalhadores e trabalhadoras que pontuam sobre a necessidade de acabar com a jornada 6x1. Aliás, eu concluo apenas dizendo, nós estamos falando do tempo. Sabe o que deu origem ao 8 de março? A luta das mulheres nova-iorquinas pelo direito ao tempo, pelo direito à diminuição da jornada de trabalho, que era determinada pelos próprios patrões. Agora, se você fala da jornada, ou seja, do nível de esforço que os trabalhadores e trabalhadoras têm para não ter espaço para a sua vida, porque tem vida além do trabalho, nós também devemos lembrar a luta dos trabalhadores de Chicago, que deu origem ao 1º de maio. Também luta para reduzir o tempo de trabalho, para ter direito à vida. Nós estamos aqui, portanto, nos pautando em dados. Nós temos que, após o maior teste do mundo, 92% das empresas no Reino Unido mantiveram a jornada reduzida, a jornada de trabalho reduzida permanentemente. Na Islândia, reduziu também a jornada, cresceu o PIB. Cresceu o PIB, cresceu o bem-estar social, cresceu a felicidade. Então, portanto, esta casa tem que atender ao clamor que vem do conjunto da sociedade. Se nós, que aqui aprovamos, o deputado Leú foi relator dessa matéria, a diminuição, enfim, as condições melhores de trabalho para os trabalhadores em limpeza urbana, mas nós não reduzimos a jornada. E os trabalhadores se sentem absolutamente incompletos na sua felicidade, porque é preciso que nós possamos dizer em alto e bom som que esta casa entende que há vida além do trabalho. As famílias brasileiras agradecem, as famílias agradecem, o lazer agradece, o sorriso que tem que abrir espaço e tirar as lágrimas, e tirar o sofrimento, também agradecem. Por isso, felicidade provoca produtividade. Então, não há nada que diga que diminuição da jornada, ou seja, a jornada de trabalho reduzir, mais dias para que você possa se dedicar às atividades da vida, diminui a produtividade. Ao contrário, diminui o gasto com o transtorno mental, o sentimento, o burnout e tantos sentimentos de que você não tem espaço para circular na sua própria vida, na sua própria cidade. Por isso,
Reduzir a jornada de trabalho significa valorizar os trabalhadores e trabalhadoras. Aliás, essa era a luta lá da Constituinte. E aí diziam que a jornada de 44 horas iria quebrar o país. Quebrar o país. Também diziam que a jornada, os direitos assegurados às empregadas e empregados domésticos, iria quebrar o país e iria provocar desemprego. Balela, balela. É preciso dizer que os trabalhadores e trabalhadoras merecem esta jornada e merecem ter o direito à própria cidade, porque não tem direito à cidade. Não tem direito à cidade, precisa ter direito à cidade. Por isso, contra a jornada 6x1, aqui está dito, Brasil, sem escala 6x1, redução da jornada já. Agradeço, deputada Érica. Com a palavra, deputado Patrus Ananias. Acrescentado o tempo de líder. Ok. Quero inicialmente saudar o nosso presidente, deputado Leur Lomanto, que também vem presidindo os nossos trabalhos, saudar o nosso ex-presidente, o relator, mas também sempre nosso ex-presidente, que muito bem conduziu os trabalhos aqui da nossa Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, saudar as presenças também do Francisco Canidé Pegado e do fraterno amigo Antônio Fernandes dos Santos Neto, que muito contribuíram aqui para essa tarde. Eu vou fazer um pronunciamento aqui mais aquecido pelo coração e pelas minhas lembranças. Durante um bom tempo, eu fui advogado trabalhista e advoguei sempre no lado dos trabalhadores, trabalhadoras, sindicatos, movimentos sociais, claro que sempre respeitando também os colegas do outro, sentado do outro lado, e sempre tive também muito respeito e consideração desses colegas advogados e das próprias empresas, pela conduta ética que a gente sempre procurou dar às nossas atividades, a conduta profissional. Mas foi um tempo muito marcante. E além da experiência como advogado de sindicatos, de trabalhadoras, trabalhadores, durante muitos anos também, mestre Neto, eu fui professor na Faculdade Mineira de Direito da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, professor de Direito do Trabalho, Direito Individual, Direito Coletivo do Trabalho. Então, esse debate aqui hoje, para mim, aquece meu coração, diz muito, sabe, deputado Reginaldo, a minha memória, a minha militância na sala de aula, a minha militância na justiça do trabalho. Então, a questão do direito do trabalho, para mim, foi sempre um tema muito presente, muito forte. E eu queria comentar exatamente por essa dimensão. E eu estou cada dia mais convencido, como já foi dito aqui, que há melhores e mais dignas condições de vida, deputado Paulo Aze, contribui para o aumento da produção. Nós temos um grande desafio, que é fazer esse encontro do capital e do trabalho, onde, segundo o Papa João Paulo II, sobre quem não paira nenhuma suspeita marxista, pelo contrário, né, ele saiu de uma ditadura comunista, né, e confrontou isso com muita coragem, mas ele, ao falar numa das suas encíclicas sociais sobre o capital e o trabalho, ele disse, mas o trabalho prevalece sobre o capital, porque o trabalho diz respeito diretamente ao trabalho da pessoa humana, é o ser humano em atividade. Agora, por outro lado, nós temos também que ter a compreensão clara de que nós precisamos também respeitar o capital e as empresas. Se nós queremos uma sociedade justa, economicamente desenvolvida, como nós queremos a nossa grande e querida pátria brasileira, claro que nós temos também que buscar uma relação dialogal, de entendimento com o setor empresarial, com o capital, nessa busca de unir os esforços na promoção do bem comum. Para nós termos justiça social, é importante também que tenha desenvolvimento econômico, que tenha produção. Então, é por isso mesmo que eu fiquei aqui hoje bem alentado e queria dizer o que é que me toca o coração quando falo em redução da jornada de trabalho. Já foi dito aqui por alguns colegas, pela mesa,
né, pelo deputado Paulo Aze, pelos nossos expositores, já foi colocado, presidente. Mas eu quero colocar também o meu coração aqui um pouco, né, nessa tarde memorável, lembrando que a redução, 40 horas semanais, é um direito de viver. Um dia de descanso não impossibilita. O que nós consideramos que é fundamental, está no campo dos direitos humanos. Se nós queremos uma sociedade desenvolvida economicamente, é fundamental que ela seja também socialmente e humanamente justa, acolhedora. Então aí entra o direito fundamental do bem viver, um tempo mínimo, um fim de semana, se for o caso, ou dois. O convívio familiar. Nós estamos falando muito nos últimos tempos, essa questão da família, a presença dos pais, né? A juventude hoje é assediada por várias questões delicadas, não vou me estender aqui sobre isso, mas a presença paterna, a presença materna é fundamental para a formação das nossas crianças, dos nossos jovens, dos filhos, e depois também, como é meu caso hoje, ajudar na formação dos netos, né? Ter esse convívio familiar, o convívio comunitário, um tempo para as pessoas próximas, amigas, para os vizinhos, para as vizinhas. Isso me parece uma dimensão fundamental da vida humana. O tempo para as práticas religiosas. Outra questão fundamental, exige uma disponibilidade, sair com a família, para ir à igreja da sua celebração, da sua crença religiosa. Na mesma linha, interessa uma sociedade democrática, como nós queremos o Brasil, interessa ao crescimento econômico, interessa ao próprio setor empresarial, quando abre um pouco mais o seu olhar e os seus horizontes, interessa que as pessoas tenham espaços, tempos de leitura, de estudos, de reflexão, que as pessoas tenham tempos de aperfeiçoamento, interessa ao setor empresarial mais comprometido com o desenvolvimento do nosso país, interessa a esse setor mais aberto o aperfeiçoamento das suas trabalhadoras e dos seus trabalhadores, para que contribua, inclusive, para aumentar a produtividade, o desenvolvimento tecnológico, científico. Nessa linha eu coloco também como fundamental para o ser humano o exercício de atividades lúdicas, tempo para conversar com as pessoas, desfrutar, contemplar a natureza, o tempo para atividades esportivas, para atividades culturais, o exercício, enfim, dos direitos de cidadania, dos direitos e deveres políticos. Então eu sonho com um Brasil onde o crescimento econômico, que pressupõe sim o capital, o setor empresarial, se encontre cada vez mais também com os compromissos, com o bem comum, com a justiça social, com uma sociedade brasileira onde todas as pessoas possam viver com dignidade. Então, esta redução que nós estamos discutindo aqui agora, para 40 horas semanais, essa redução de 5 dias na semana, me parece um passo civilizatório. Por isso que eu fiquei aqui hoje com o coração aquecido. Quero parabenizar o nosso presidente, deputado Leur, o tempo todo também aqui presente conosco, o nosso relator, o deputado Paulo Aze, os nossos 2 expositores, e dizer que continua sendo, né, uma tarde muito importante para mim. Dá uma aquecida boa no meu coração um debate como esse e me repõe esses bons tempos em que estive aí ao lado dos trabalhadores, como professor de Direito do Trabalho e na Justiça do Trabalho. Muito obrigado e fraterníssimos abraços. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever.
aqui na Folha TV. Até mais!